Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Fronteira. Amém, amém. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou pedir que seja feita uma leitura de um texto. Se você puder fazer, está em 1 Samuel, capítulo 16, os versos de 1 a 13. Fábio, tu consegue aí? Um momento, tá, pastor? Um momento. Tá todo mundo chegando aí. Tá todo mundo nesse negócio de virtual, não é? Todo mundo abrindo as Bíblias mesmo. Amém, amém. Coisa boa. E Primeira esse Samuel? texto é importante que vocês mantenham ele aberto. 1 Samuel, capítulo 16, Sim. os versos de 1 a 13. Deixa eu botar aqui pro pessoal. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Amém ou misericórdia? E aí? Vai, Fábio, tá pronto, aí, rapaz? Pode Tô começar aí. sim, Pode ler, tô Quer que eu pode ler. sim. leia? Pode ler, Vai lá, rapaz. rapaz, você. Tá contigo. 1 Samuel 16. Davi é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer, ungindo-me a quem eu te disser. Continuo? Sim, até o 13. Ah, tá. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda. E disse ele: É de paz vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Não. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este
tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar o Sama. Porém, disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes? Disse, mas Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentarmos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse ao Senhor, levanta-te, unge, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois nosso Senhor, Rapaz, a seu é- Oi? É até o Já 13. passou, né? Até o Já 13. passou. Ai, até Então, o 13 era. É que ela Ai, se empolgou, desculpa. mas tudo bem, não tem Se problema animou, não. se animou. Tá chegando até Amém. Apocalipse já. Nós dizemos assim após a leitura, né? Esta é a palavra do Senhor, ao qual nós damos graças a Deus. Desgraça, Pai. Graças a Deus. Bem, Graças a Deus. vamos ter mais um tempo de oração para a gente iniciar essa reflexão acerca desse texto tão rico. Senhor, eu humildemente te peço diante da tua santa presença que o Senhor mais uma vez me unja, me capacite para que de mim só saia palavras vindas do teu trono, que sejam palavras que te agradem, Senhor. Tudo que estiver em mim que não venha de ti, que seja esvaziado agora, Senhor, para que só caiba dentro de mim o teu Espírito Santo, para que tudo que seja dito sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Vamos lá. Esse texto, ele é bem conhecido e esse texto é muito rico, muito profundo. Mantenham, por favor, a Bíblia de vocês aberta, porque a gente vai discorrer um pouco acerca do texto. Nós estamos aqui com irmãos da cidade de Bereia, os bereanos, né? Que consultam as escrituras quando o pastor fala. Então, dos versos de 1 a 5, está falando de Belém, a cidade de Davi. Dos versos de 6 a 10, fala da família de Davi. O verso 11 vai falar a profissão de Davi. No verso 12, a aparência de Davi. E no verso final do 12 e o 13 vai falar da unção de Davi. Então, nessa passagem, eu quero, à luz do Espírito Santo, trazer 5 preciosas lições. Estão preparados? Amém? Então, vamos lá. Amém. Primeira lição. Pare de olhar para trás. Deus está fazendo algo novo. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você pare de ficar olhando para trás, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida. Veja o que é que o texto diz logo no primeiro versículo. E disse ao Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido um rei. Meus irmãos, se vocês já leram o capítulo anterior, ou melhor, o livro de 1 Samuel, você vai entender que o verso do capítulo 15 de 1 Samuel, ele se encerra com um rompimento de Samuel e Saul. E vai, a partir de agora, destacar em Samuel um sentimento de pena, um sentimento de tristeza, um pranto pelos mortos, vamos dizer assim. Aquela dor, aquele sentimento de pena estava dominando o coração daquele velho profeta. E Deus já havia rejeitado Saul. Agora, Deus está repreendendo Samuel, dizendo que ele tem que parar de sentir pena de Saul. Deus está orientando Samuel a tirar os olhos do passado e colocar os olhos de uma vez por todas no futuro, porque algo novo está sendo feito.
Veja só, essa tristeza do profeta Samuel, ela é interrompida com uma nova demanda. Deus agora está dizendo a Samuel: olha, vamos esquecer Saul, eu tenho agora uma nova missão, você tem que continuar, a dinastia de Saul não pode mais continuar, nós temos que ungir um novo rei. E aí Deus ordena Samuel a encher um chifre de azeite e o envia para Belém para ungir um dos filhos de Jessé como um novo rei de Israel. Então, veja só, com isso, nós entendemos que a página da história está sendo virada daquela nação. Agora estão seguindo para uma história de redenção. Veja só, pense comigo, quantas vezes nós ficamos presos ao passado? Talvez eu não conheço vocês, mas eu também não estou aqui adivinhando nada, mas não é preciso ser adivinho para saber que talvez alguém aqui esteja preso, talvez a uma oportunidade que foi perdida, esteja se lamentando algo que foi perdido. Talvez alguém esteja triste por um relacionamento que acabou, por um ministério que não deu certo, ou até mesmo um erro que não cometeu. Mas Deus está dizendo hoje, aqui nesta noite, para mim e para você: até quando você vai ficar olhando para Saul? Eu preparei um Davi para você. Tome posse. Deus tem algo melhor. Pare de ficar preso ao passado. Muitas vezes nós ficamos retidos naquilo que Deus disse: acabou. Agora é algo novo. Então, se você está preso ao passado, pare, siga em frente. Tem gente que está chorando por aquilo que Deus decidiu encerrar. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Será que nós não estamos insistindo em algo que Deus já decidiu terminar? E eu quero que você saiba que Deus nunca fecha uma porta sem ter preparado outra. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Tinha um cientista chamado Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Esse cientista teve o seu laboratório em chamas, pegou fogo o laboratório. E, de repente, alguém olhou para ele e disse assim: pronto, agora ele vai desistir. O laboratório dele pegou fogo, ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: graças a Deus que os nossos erros foram queimados. Agora nós podemos recomeçar do zero. Pouco tempo depois, Thomas Edison inventou a lâmpada e outras tantas invenções. Porque às vezes Deus permite que alguma coisa acabe para que a gente possa recomeçar na direção certa. Essa é a primeira lição desta noite, desse texto. Pare de ficar preso ao passado. Se Deus terminou algo, é porque Ele quer te direcionar para algo novo, algo melhor. Deus diz para você esquecer o Saul, que Ele está preparando um Davi para a sua vida. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é para a gente confiar em Deus. Veja o que o verso 2 diz: e disse a Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, ele irá me matar. Ele estava com medo de Saul. Então o Senhor disse: olha, toma uma bezerra, pega umas vacas e vai fazer um sacrifício. Diz que foi fazer um sacrifício. Agora pense comigo: Samuel, um profeta destemido. Samuel era um homem corajoso, mas agora ele está com medo. Ele acha que essa missão iria lhe custar a própria vida. Ele sabe que o rei Saul, com fortes sinais de descontrole, se desconfiasse do propósito da sua viagem, com certeza ele iria assassinar Samuel. Mas Deus, porém, não ordena apenas Samuel a ir até Jessé, mas também lhe dá uma estratégia. Ele diz assim: olha, vai lá, organiza um sacrifício, um banquete, vai lá, chama Jessé, seus filhos, e vai jantar com eles. Essa era a estratégia. Então vamos lá. Por que Samuel sentiu medo? Isso é outra lição importante. Até as pessoas de fé têm momentos difíceis. Se você lembrar
do profeta Elias. Derrotou os 400 profetas de Baal. Depois, Elias correu, se escondeu numa caverna e pediu a morte. Entrou em depressão. Então, assim, se você vê alguém com medo, triste, isso pode acontecer, tá? Mas alguém pode dizer assim: ah, mas você não é crente? Cadê a sua força? Cadê a sua fé? Até os grandes homens da Bíblia temeram um dia. Isso não é problema. A diferença não é sentir medo. A diferença é não impedir, não deixar que o medo impeça a sua obediência. Pensa comigo. Quantas decisões nós deixamos de tomar por conta de medo? Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e o medo falou mais alto? Ó, eu posso listar aqui algumas coisas. Quantos ministérios nunca começaram porque alguém temeu? Muitos chamados nunca foram vividos porque alguém ficou preocupado com o que os outros iriam pensar. Mas quem anda com Deus precisa aprender uma coisa: a opinião de Deus vale muito mais do que a opinião dos homens. Tem pessoas que têm o chamado e fica relutando, fica brigando. É feito Jonas. Deus manda ir para Nínive, ele vai, pega um barco na outra direção. Será que é preciso você passar 3 dias num ventre de um grande peixe para refletir acerca daquilo que Deus quer na sua vida? Então, a gente tem que parar de ter medo e ser obediente. Nós, muitas vezes, por medo, desobedecemos à vontade de Deus. Essa é a segunda lição. Terceira lição: pare de esperar o pior, porque Deus está fazendo o melhor. Veja só, Deus diz assim: convida Jessé ao sacrifício e eu vou te fazer saber o que você tem que quem ungir. Deus estava dizendo a Samuel. Samuel estava com medo de ir até a casa de Jessé em Belém. Mas pensa, o texto diz que mais medo do que Jessé estavam os anciões quando viram o profeta chegando. Porque Belém era uma cidade pequena, Belém não era rota de profeta. Então, quando os profetas chegavam, era para trazer algum juízo. Então, quando Samuel chegou a Belém, o povo disse: pronto. E Deus mandou dizer: nós estamos fritos, nós estamos acabados, né? Os dias de Saul como rei deixaram todo mundo tenso, preocupado, e os profetas estavam todos com medo, porque talvez viesse ali uma palavra de juízo. Aí o que foi que aconteceu? Ele acalmou o coração dizendo que eu vim em paz. E convida todos a se purificar para um sacrifício que ele iria oferecer. O próprio Samuel purificou Jessé e os seus filhos. Agora, não é raro, tá? Nós termos medo daquilo que pode ser a porta da nossa esperança. Eu, em outro momento, já falei acerca disso. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. Eu fui ordenado pastor no dia 3 de dezembro de 2020, finalzinho da pandemia. E 2 meses e 13 dias depois, ou melhor, 19 dias depois, eu fui abrir uma paróquia. Olha, eu tinha acabado de ser ordenado. Eu nunca havia celebrado um culto. Eu nunca havia celebrado um casamento, um batismo, uma eucaristia. E Deus disse assim: abra a igreja. Aí ficou aquela coisa: meu Deus, como? Eu não tenho força, eu não tenho habilidade. E eu recordo que dia 20 de fevereiro é meu aniversário, de vida e de casamento. E dia 21 de fevereiro foi quando a igreja foi aberta. Então, um dia antes da igreja ser aberta, eu estava tomando café com minha esposa, comemorando o aniversário de vida e de casamento, e de repente eu recebo uma ligação de um irmão, dizendo assim: olha, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Eu tive medo. Eu fiquei como esses anciões, vendo o profeta ligar para mim e disse: meu Deus do céu. E aí ele disse assim: olha, e ele não sabia nada de igreja, tá? Ele disse assim: eu tenho uma palavra de Deus, Apocalipse
3, 8. Eu digo, misericórdia, logo Apocalipse. Meu Deus do céu. Eu tive medo. Aí fui para a Bíblia, corri para a Bíblia. Aí, quando eu abro, estava lá escrito: conheço as tuas obras. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja, eu pensei que vinha uma palavra de juízo e era uma palavra de ânimo, de conforto, né? De alegria, de incentivo. E foi com essa palavra que eu abri a paróquia Ebenezer. Veja só, os anciões lá de Belém ficaram com medo quando viram Samuel e pensaram: oh, algo está prestes a acontecer, mas na verdade era o início de uma grande bênção. Eu fico pensando, quantas vezes nós entendemos errado aquilo que Deus nos comunica? Uma porta que se fecha, de repente uma mudança inesperada ou até mesmo uma dificuldade. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que o Senhor está me punindo? Por que o Senhor permitiu que eu fosse demitido? Por que o Senhor permitiu que esse contrato, que era tão promissor, não fosse fechado? Por que o Senhor permitiu que essa pessoa que eu tanto amava saísse da minha vida? Isso não é destruição, isso é preparação. Nós temos que receber isso aí. Eu não sei se vocês conhecem um pregador chamado Nick Vujicic. É um pregador cristão que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Aquele homem, quando criança, ele achava que ele não tinha propósito nenhum. E ele até pensou em tirar sua própria vida. Mas aconteceu algo extraordinário. Aquilo que parecia uma tragédia se tornou um ministério. Então, hoje, aquele homem, ele prega para milhões de pessoas no mundo inteiro. E aquilo que parecia ser o pior na vida dele se transformou no melhor. Então, pare de achar que tudo que acontece na sua vida é porque Deus está te punindo. Muitas vezes é Deus te preparando para algo melhor. Se Deus mandou aquela pessoa sair, deixe que ela vá embora. Se Deus tirou você uma oportunidade de emprego, ou de um contrato, ou de alguma coisa, Ele está preparando algo melhor para a sua vida. Creia e tome posse. Quarta lição: pare de olhar para as aparências. Deus vê o coração. Vê, logo que Samuel entra na casa de Jessé, a primeira coisa que ele viu foi o primogênito, Eliabe. E aí, imediatamente, ele julgou pela aparência e disse: olha, eu estou diante do ungido do Senhor. Aí o que foi que Deus disse para ele? Samuel, não atentes para a aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Então Jessé fez passar diante de Davi todos os seus 7 filhos, mas ele declarou: a nenhum desses eu escolhi. Vê, vale salientar que Davi era o 8º. Depois eu vou dizer porque eu quero deixar isso aqui em caixa alta. Davi é o 8º filho. Grave isso aí, tá? As escrituras só dão nome a 6 filhos. Se você for lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, de 13 a 15, você vai ver que as escrituras dão nome a 6 filhos. Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, também conhecido como Samar, lido na versão da irmã, Natanael, o quarto, Radai, o quinto e Osem, o sexto. Davi é apresentado como o 7º na genealogia, mas o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versos 10 e 11, deixa claro que ele era o 8º. Não é contradição da Bíblia, tá? Provavelmente, um dos irmãos de Davi morreu, não deixou herdeiros, e o nome dele foi tirado da genealogia. Vale lembrar também que Davi tinha 2 irmãs, Zeruia e Abigail. Essa irmã Zeruia, ela tinha 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. E Abigail era mãe de Amasa. Esses homens foram importantes, exerceram papéis importantes no reinado de Davi. Agora eu quero que você preste atenção. Deus não procura semblantes formosos.
Deus não procura estatura física. Deus não está preocupado se você é novo ou se você é velho. Ele não está preocupado com idade. Deus não está preocupado com posição social, se você é rico, se você é pobre. Deus está olhando para o coração. Ele derrama o Espírito Santo naquele que ele aceita, naquele que tem um coração limpo. Samuel quase cometeu um erro, porque Samuel foi olhar para a aparência. Agora, será que isso não acontece nos dias de hoje? Nós vivemos numa geração que valoriza o quê? Aparência, valoriza status, valoriza número de seguidores, valoriza posição, mas Deus continua olhando para o coração. A pergunta para que a gente reflita também nessa noite é: como está o seu coração quando Deus não está, ou melhor, quando ninguém está olhando? Quem é você? Porque aqui nós somos todos crentes. É muito fácil ser crente quando todo mundo está vendo. É muito fácil ter uma postura de cristão quando todo mundo está olhando. Mas quem é você quando você está só? Porque nós olhamos a aparência. Eu costumo dizer na igreja que eu sou Samuel. Eu olho para a minha igreja lá e digo assim: todo mundo é santo, todo mundo é crente, todo mundo é bom. Mas Deus é que sonda o coração. Deus sabe quem é lobo, quem é ovelha. Deus sabe quem é trigo, quem é joio. Mas a mim não cabe procurar saber. Para mim, cabe procurar entender que todo mundo tem uma oportunidade, uma possibilidade de redenção. Mas a gente sabe que tem uns que, infelizmente, não entenderam essa questão. Quando nós estamos sozinhos, quem é que nós somos? Essa é a pergunta, porque é nesse lugar que Deus olha. Meu irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz assim: circuncisão não é aquela que o é exteriormente, circuncisão é aquela que é no coração. Opa, pastor, é tudo mudo. Tá no mudo. Já tá no mudo. O microfonezinho lá em cima. Agora, pode falar. Agora. Então vamos lá. Circuncisão e cortou. Então o apóstolo Paulo fala que a circuncisão não é aquela que o é exteriormente, é aquela que é interiormente. Não se mede crente pelo tamanho da Bíblia, se mede crente pelo que ele faz quando ninguém está vendo. Então, isso é que a gente tem que entender, porque Deus, ele não unge personagens, Deus unge corações sinceros. Tem muita gente que a gente olha assim e diz: isso é um crentão, tem um lugar no céu garantido. Outra coisa que eu também gosto de dizer é o seguinte: crente não tem lata de lixo. No céu não tem lata de lixo. Nós andamos, muitas vezes, com uma lata de lixo bem grande. A gente chega na igreja e faz: aquele ali, ó, não tem jeito não, já descarta, joga no lixo. Aquele outro ali também não presta. Aquele ali vai para o céu, aquele não vai. Para Deus, não existe improváveis. Todo mundo tem uma oportunidade. Aí a quinta lição é essa: pare de descartar os improváveis, porque Deus é especialista em escolher e capacitar. Veja, Samuel chegou e disse assim: acabaram os teus filhos? Ele perguntou a Jessé. Aí Jessé disse: não, ainda tem um moço, está lá apacentando as ovelhas. É digno de nota que no Antigo Testamento, vale salientar, os reis e seus oficiais eram considerados pastores de ovelhas. Então, Davi estava no caminho certo, ele estava pastoreando. Agora, isso é o mais lindo disso tudo aqui. Se você não cochilou até agora, acorde e ouça aquilo que eu vou lhe dizer. Geralmente, Deus chama pessoas ocupadas para o serviço. Davi era um que estava trabalhando, os outros estavam em casa. Tem gente que diz assim: eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para fazer a obra do Senhor. Deus chama os ocupados. Pedro estava pescando quando Jesus chamou. Mateus estava coletando impostos quando Jesus chamou.
Então a gente tem que parar de dar desculpa e parar de descartar os improváveis ou achar que nós somos improváveis. Eu posso confessar uma coisa aqui a vocês. Veja só, quando eu comecei a frequentar a Catedral da Trindade, as pessoas diziam assim para mim: Lito, está tendo um discipulado de homens, eu não lhe vi. Dizia, é porque eu não fui chamado. De repente, alguém diz assim, olha, vai ter um mentoreio. Quem é que vai mentorear você? Eu digo, o que é isso? Eu não fui chamado. E as pessoas faziam reuniões, e muita gente nas fotos, e o pessoal, rapaz, eu não lhe vi, eu disse que eu não soube, eu não fui chamado. Por muito tempo eu fui um improvável. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu terminei o meu seminário, uma pessoa muito importante na Catedral da Trindade olhou para mim e disse assim: você nunca será ordenado pastor da Igreja Episcopal Carismática. Eu disse: tá bom. Continuava eu trabalhando na obra do Senhor, eu era um improvável. E muita gente via alguns e dizia: aquilo ali é um homem, é um pastor, aquilo ali, mas eu era um improvável. E foi esse improvável aqui que Deus chamou para ungir pastor. Então eu aprendi desde muito. Eu nunca, na verdade, descartei ninguém na minha vida. Para mim, todo mundo tem potencial. Todo mundo é bom. E teve um dia que eu cheguei e disse assim para Dom Paulo, eu não vejo maldade em ninguém. Eu queria ter assim um sentimento que pudesse. Ele disse, meu filho, veja só, é melhor você ser assim do que você estar achando defeito em todo mundo. Então, para mim, todo mundo é cristão, porque não cabe julgar. Agora, Deus sonda o coração, Deus sabe o que é que está no íntimo do coração de cada um. Agora, eu sei de uma coisa, Deus só chama pessoas ocupadas. Se você está ocupado, você é um forte candidato a Deus te usar. Então, sem titubear, Samuel disse a Jessé, manda chamar. Eu só vou me assentar à mesa quando ele chegar. O caçula era o improvável, era o mais jovem. Sabe o que é que Davi fazia? Davi tocava harpa nas montanhas do deserto. Davi apacentava ovelha, Davi protegia as ovelhas contra as bestas feras lá do deserto. Enfim, o mais jovem, mais improvável, tão improvável que não acharam necessário chamá-lo. Mas, no lugar mais improvável e humilde, Deus havia encontrado o rei para escolher. O jovem que o próprio Deus estava moldando para um propósito gracioso, que todos nós conhecemos a história de Davi. E eu quero dizer para você que está aqui comigo essa noite, Deus está te moldando. Ele quer te usar, agora você tem que parar de resistir. Você tem que parar de se fazer de besta. Deus está lhe moldando, Deus está querendo te usar, mas você tem que parar de resistir. E o texto segue dizendo que Davi foi introduzido à casa. Davi era ruivo, belos olhos, boa aparência. O Senhor mandou Samuel ungí-lo. E esse ato de ungir o óleo da unção simbolizava tanto o Espírito Santo como o poder. Até hoje, quando nós nós ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também é um sinal de poder. O fato, agora vem aquela questão, eu pedi para vocês guardarem o fato que Davi era o oitavo filho. O fato de Davi ser o oitavo filho, sabe por quê? Porque com muita frequência o número 8 é usado na Escritura para um recomeço. Deus usou Davi para promover um recomeço em Israel, tanto em termos políticos quanto em termos espirituais. Davi era o oitavo. Davi foi escolhido para recomeçar aquilo que Deus havia iniciado com Saul. A monarquia naquele tempo em Israel era teocrática, né? Você tinha que ter 3 personalidades: rei, sacerdote e profeta. Saul, Davi e tantos outros apenas foram
algo que estava moldando, preparando para o rei, o sacerdote e o profeta, que se chama Jesus. Ele sim foi que veio para completar a boa obra. Deus estava ensaiando, né, com os outros até Jesus chegar. Então Deus fez do filho de Jessé um emblema oficial que só iria se cumprir quando Jesus Cristo viesse de forma gloriosa. Bem, 5 lições nós aprendemos aqui. Primeira lição: Deus manda que você pare de ficar olhando para o passado. Que você siga em frente. Pare de ficar pensando nas oportunidades que passou. Deus está preparando algo melhor para você. A segunda lição: pare de temer aos homens, comece a confiar em Deus. Essa é a segunda grande lição. A terceira lição: pare de esperar o pior. Deus está fazendo o melhor na sua vida. Quarta lição: pare de olhar para as aparências. Deus vê o coração. E a quinta lição é que Deus, ele unge as pessoas ocupadas. Ele procura, ele chama os ocupados. Ele não chama os desocupados. E até chama, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas ficam se pegando nessa coisa que não tem tempo. Você tem tempo, sim. Davi não foi chamado para reunião. O próprio pai nem imaginava que ele podia ser escolhido. Eu não sei quantas pessoas estão online aqui. Não tenho como estimar. Mas uma coisa... Tem 11? 11. Veja só, no meio dessas 11 pessoas aqui, talvez alguém aqui já tenha sido subestimado. Talvez alguém aqui já tenha ouvido uma frase como, por exemplo, você não vai conseguir. Ou então, isso não é para você. Ou então, você não tem capacidade. Mas tem algo poderoso que a Bíblia nos traz. Deus gosta de escolher aquele que ninguém escolheria. Essa é a máxima. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus pegou Moisés, que era um homem que tinha fala pesada. Deus buscou Gideão, o mais medroso da menor tribo. Então Deus, ele escolhe aquele que ninguém escolheria. Porque quando Deus faz isso, fica claro que a glória é de Deus. Se Deus escolhesse o maior, o melhor, alguém podia dizer, porque esse cara se preparou, estudou. Quando Deus escolhe o menos provável, é para dizer, a glória é minha. Hoje, nós aprendemos 5 coisas. Temos que parar de olhar para trás, parar de temer os homens, parar de esperar o pior, parar de olhar as aparências e parar de descartar os improváveis. Talvez a maior pergunta dessa noite seja a seguinte. Eita, Glória, preste atenção. Será que aqui existe um Davi escondido dentro de você que Deus quer levantar? Quem sabe não tem um Davi aqui escondido, adormecido, que Deus quer levantar? Sabe por que eu pergunto isso? Porque Deus continua fazendo hoje aquilo que ele fez em Belém. Ele pega pessoas comuns e transforma pessoas em instrumentos extraordinários. Eu quero orar, meu irmão. Orar por essa palavra, orar por esse propósito, orar pelos Davis que estão aqui. Quando eu falo Davi, eu não estou falando de sexo, não. Eu estou falando de pessoas. Eu estou dizendo homens e mulheres, porque Deus usa todos. E aí talvez algum irmão possa dizer assim, ainda bem que ele falou Davi, né? Então é para você, minha irmã, também. Receba. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante da tua presença com o coração gratos para aquilo que ouvimos e recebemos da tua palavra. Obrigado.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco, ensinando, corrigindo, direcionando. Pai, assim como o Senhor falou com Samuel, fala também conosco, Senhor. Ajuda-nos não a ficar presos no passado. Tira do nosso coração aquilo que já passou, aquilo que o Senhor já encerrou. Nos dá sensibilidade para enxergar o novo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa fé para que não sejamos dominados pelo medo. Que a nossa confiança esteja em Ti, não na opinião dos homens. Dá-nos coragem para obedecer a Tua voz, mesmo quando não entendemos totalmente os Teus caminhos. Também te pedimos, Senhor, para alinhar os nossos pensamentos, porque muitas vezes esperamos o pior, interpretamos errado situações, mas hoje declaramos que confiamos, que o Senhor está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos, nós cremos que o Senhor está preparando algo maior. E nesta noite, Senhor, purifica o nosso coração, transforma, Senhor, ensina-nos a viver uma vida sincera diante de Ti. Que não sejamos pessoas preocupadas apenas com a aparência, mas que tenhamos um coração segundo a Tua vontade. Olha para dentro de cada um de nós aqui e molda aquilo que precisa ser transformado. E nesta noite, Deus, levanta os Davis aqui presentes. Pessoas que talvez foram esquecidas, subestimadas ou até descartadas, mas que são escolhidas pelo Senhor. E que cada um aqui entenda que não é posição, não é aparência, não é capacidade humana, mas é o teu espírito que capacita. Unge, Senhor, vidas nesta noite, renova chamados, desperta propósitos, reacende sonhos que vieram de ti. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e declaramos: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.